baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E mesmo distante sempre que pensei em cada momento que em ti passei. Mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei. E choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar. Sei de lugar que o tempo não mudou, nem mesmo o mar, e quantas vezes tentou. Sei de um lugar que foi feito para mim e me fez sentir assim quando a saudade chegou. Bem, meus caros amigos, temos aqui em Fowler, viemos por uma razão, mas depois de estar aqui, eu tenho aqui, como vocês sabem, a gasolina está cara para andar para trás e para diante, e como sabem, ando sempre à procura das histórias de imigrantes. Eu sei, a gente de muito tempo aqui de conversa, já deu para saber que o Cristiano e a sua esposa também têm uma história de imigrantes. Só a gente vai apresentar aqui a história de imigrantes deste casal, e então a gente vai começar aqui com a história de imigrantes, falar sobre isso. Mas antes, vamos, embora que ele já esteve no ponto de encontro há 3 semanas, mas para as pessoas que não o conhecem, eu vou apresentar o casal. Antes de mais nada, a vocês ambos, o meu muito obrigado de convidarem e abrirem as suas portas da gente que está aqui perto do Fresno. Temos a poucos minutos do Fresno, mas estamos na cidade de Fowler, na residência de Luísa Custódio Lopes e a Cristiano Lopes. E Cristiano Lopes. Portanto, como de cadeza, eu já falei com ele na padaria. Ela o conhecia já, mas vocês não sabem ela quem é, de onde é, então vamos saber um pouco sobre ela. A senhora já nasceu lá ou foi cá? Eu nasci em São Jorge, nas Velas. O meu pai é de Rosóis e a minha mãe é de Orgelina. E os seus pais, as famílias, porque as pessoas perguntam, olha, tudo isso sempre da terceira, de quem é, as famílias e isso, e esqueces que as outras ilhas a gente também gosta de saber. De que famílias eram conhecidos os seus pais? A minha mãe é dos Soisas, Matos Sousa. Minha avó era Matos e o meu avô era Sousa. Eles moravam na Orgelina e era perto do asilo das crianças. E o meu pai é de Rosóis e ele é dos Custódios. A minha avó era Almada e o meu avô era Custódio. E vocês emigraram para aqui há anos, tu eras nova? A gente primeiro emigrou para Moçambique. Oh, sim. Eu tinha 3 anos e a gente foi para Moçambique. A gente esteve lá 3 anos, a gente voltou para São Jorge, eu já tinha 6 e depois daqui a um ano, quando eu tinha 7 anos, a gente veio para a América, a gente veio para a Artísia, o meu tio era da Artísia, ele é que chamou a gente esteve lá 1 mês e meio e depois a gente veio aqui para cima para o Vale. Podes dizer quem é, que as pessoas, claro,
que vê muito o meu canal e conhece-me, que vivi na Artis há 33 anos. Quem é o teu tio da Artis? O meu tio, ele era irmão da minha mãe, já faleceu há 1 ano e pouco, quase 2 anos, e ele era o Alberto Souza e ele era conhecido pelas cantorias. Sim, que ele cantava. Ou seja, emigraram para aqui, para que lugar que foram aqui na Califórnia? A gente emigrou para o Fresno. Era mais no campo de Fresno, não era na cidade. Era um lugar muito pequeno que chama-se Easton. E tem o... Que existe hoje e fazem Sim, lá festa. tem o hall português, que eles dizem que é o hall de Fresno, mas em real ele é no Easton e ele é chamado CPDES Hall. E o meu pai veio trabalhar para uma leitaria lá, até ele veio para aqui porque a gente conhecia um senhor Pedro Fagundes, que era pai do Eduardo Fagundes da Artísia, que está lá, que é amigo do senhor, e ele, a gente já o conhecia em São Jorge, meus pais, e então a gente veio para cá, ele é que achou trabalho para o meu pai. Bem, está aqui para o Cristiano, não está só aqui a olhar para mim, embora que a gente estava aqui de conversa com a sua senhora. Cristiano, só mais uma vez para as pessoas que não te conhecem e não viram o programa Ponto de Encontro, apresenta-te tu quem és, de onde és. Pois já, como a gente já disse, o meu nome é Cristiano Lopes e nasci na Terceira. O meu pai veio para a Terceira muito novo, trabalhar para a base, depois a minha mãe veio também, eles casarem-se lá na Terceira. Ela tinha lá uma irmã, já naquele tempo era, como vocês sabem, carta de chamada. Eu mais e minha irmã nascemos no Barra da Lata. A gente hoje em dia diz que é Serra Santiago, mas eu não me esqueço de onde vim. Foi daquela pobreza e o meu pai sempre falava, e a gente se esquece de onde vai, não sabe onde vai. E agora, o que quero dizer com isso, a gente estava ali, o meu pai tinha um amigo meu, o senhor Alzir, que era o carteiro em São Bento naquela área, que vem ser o pai do Zé Nantes, que era um amigo meu que a gente brincava descalço lá em Balinhares. E depois então ele disse ao meu pai, homem, tem uma casa aqui de renda, e o meu pai o que é que faz? Estava na base, estava talvez melhor que muitos, coitados, não é? E tinha a oportunidade de agarrar uma casa, e agarrou. A gente viemos do Barra Lata para baixo, e a minha irmã e eu, a gente estava talvez no colo da minha mãe, eu era miúdo. E depois, então, eu conheço o Barra da Lata por causa que tinha o meu padrinho, Lourinho Tinho, um homem do continente que tinha 3 filhas, nunca teve rapazes, gostava muito de mim. Eu ia para cima na caminhonete dos trabalhadores com o meu pai para o Piex, e depois eu ia para o armazém e vinha por trás no postunho, não sei o quê, para cá do meu tio, ficava lá. A Consolava estava lá, que ele tinha sempre robçados e chocolates da base, um homem não queria vir para casa. Pelo amor de Deus. Era um luxo, era o Barra da Lata, eles tinham tudo lá, casas talvez não tinham, mas tinham tudo da base, não faltava nada ali dentro, era pinabar, era tudo. E tinha uma prima minha, estava dizendo ali a amiga de Eduarda, que ela tinha sapatos, mas ela ia descalça, que os outros iam todos descalços, e ela tinha vergonha de ir calçada. Era assim aquele tempo, coitadinhas, mas era aí que a nossa história começou. O meu pai trabalhou na base muitos anos. Depois teve uma oportunidade, a minha mãe tinha uma irmã que veio para aqui na Cruz Vermelha, que foi para Lisboa, e depois ela veio para aqui com um italiano nos anos 60, a irmã mais velha. Essa irmã mais velha e tinha a minha tia Rosa, que vinha ser irmã, a segunda irmã pé dela, da idade, e então ela falou com ela que a minha tia não era americana nem o meu tio, e ela disse a ela, Lourdes, se fizesse a papelada para a Fátima e para o Cristiano vir para a América, eu disse, faço, não há problema nenhum. E ela disse, faço, mas eles vão para a tua casa. E foi assim, ela fez, estava casado com um italiano, meu tio Jorge, boa pessoa, e a gente foi para Niles, que fica ali perto de São José, Fremont, Califórnia, e foi para aí. Viemos em 75 e vim com 9 anos, veio fazer cá há 10 anos. Aí eu lembro-me bem lá da minha terra, meus amigos, escola e tudo. E a gente viemos para cá. Eu pensava que a gente vinha de passeio. E depois eu pensava que ia para trás, mas cá nada. Mas também uma criança depois vai se esquecendo das coisas mais tarde. Quantos se lembrei. Tinha 9.
Era uma criança, já. Tinha 9. Vim com 9, eu mostrei ainda agora o seu Manuel do meu fato, que foi feito pelo senhor Fernando Alfaiate, em Valinhagem, em Cambalim. Este fato eu ainda hoje tenho. Já há muitos anos. O fato do meu pai, eu tenho, o dele foi feito em castanho, o meu foi feito em cinzento. O meu pai fumava muito Marlboro, era Marlboro que eu tinha da base, mas cá o queimou e a minha mãe pôs as calças fora. Só tenho só esse casaco de lembrança do meu pai. Mas está ok. E a vida foi continuando assim. A gente viemos para cá, fui para a escola e depois então o meu pai arranjou um trabalho a fazer cilindros, aquelas guarrahiras para aquecer águas. O meu pai era um homem muito magrinho. O meu pai disse mesmo, eu nunca fiz nada na base, vim para a América trabalhar. E o meu pai foi para ali trabalhar e trabalhou ali muitos anos. A gente mudámos depois para a cidade de New York e a casa que a gente fomos era pertinho. As coisas foi alinhando. A minha mãe tomou conta de um senhor que era português, já tendo nascido cá. Este senhor vivia nessa casa, ele quando morreu, a gente falámos com a filha dele, se podia arrendar a casa a gente. Minha mãe tomou conta do velho, a gente fomos ver para casa, o meu pai ia a pé para o trabalho, era mesmo pertinho. E foi assim, tivemos lá muitos anos nessa casa. E depois a vida mudou-se e meu pai reformou-se e minha mãe trabalhou depois no hospital, na lavanderia. E minha mãe trabalhou muito e ela trabalhou aí a lavar roupas para o hospital, que tem a lavanderia que é enorme, essas coisas, e a minha mãe depois reformou-se daí. E o meu pai reformou-se na Foi das Riras, as riras fecharem-se e mudou-se para outro estado. Eu estava trabalhando já a cortar a carne para o Alfabera, tinha um amigo meu, e eu falei com ele, disse, Juan, é possível arranjar um trabalho para o meu pai? Ele disse, o que é que o teu pai sabe falar inglês ou o que é caixa? Ele disse, não, é de limpeza, o mal sabe, hello, e essas coisas, é pouca coisa, mas para a limpeza não precisa falar inglês. Agora, hoje em dia, os gajos têm que tirar um curso por causa dos químicos e coisa, cá nada. Antigamente era para a frente, era alxiva, era tal, lavar aquelas coisas. E o meu arranjei trabalho para o meu pai, e ele disse depois, nos fins do anos, quando se reformou de lá, ele, quando vim para a América, devia ter vindo, era para aqui. Ele estava-se consolando, e o meu pai reformou-se daí. O meu pai, depois, caminhou, foi alma às minha mãe, eles reformarem-se, e eu fiquei. A minha irmã já tinha a sua vida, já tinha casado. Eu vivi na área de Bahia a minha vida toda, não tinha família. Os tios e tudo já emigraram para trás, foram para o Foial, para o Pico, para a Terceira. E eu continuei a minha vida na área da Bahia, toquei música, joguei futebol para o New York Sport e toquei música para o Recreante Migrante Português, Recreio Migrante Português, peço desculpa. E depois foi aí que fiquei a conhecer a minha mulher. Ela foi, em 92, ela veio de passeio e parou em casa dos tios em New York e ela não tem vergonha, veio falar comigo. É como tu também não tens vergonha. Não, a gente começamos a falar, eu por acaso conhecia a prima dela e os primos que a gente tocámos música, o tio dela, o tio António faleceu há pouco tempo, não sei o que tem em Bom Lugarim, que ele, mais a tia Albertina, que é a irmã da minha sogra, eu adorava, eles eram espetaculares pessoas, umas pessoas que eu nunca me lembro de ter palavras com eles, ninguém, que eu experimento ser amigos com todos, mas aquele era uma pessoa, e quando eu ia para New York para ir para a Terceira, parava sempre em casa deles, era uma pessoa que eu tinha que ir vê-los, e ele faleceu agora há pouco tempo. E então foi aí que fiquei a conhecer a minha mulher. Eu não sabia que ela vivia em Fresno, eu vivia em São José, na área de São José, é bom, era uma viagem para namorar, é uma freguesia longe, não havia atalhos nem nada, um homem para meter-se por aí acima. A gente começámos a falar e tudo, e disse a ela, se é para gastar tempo, tem mulheres aqui, não é preciso ir para longe. E a gente vim cá para cima, dei-me bem que os pais dela, e hoje em dia, minha sogra e meu sogro são pais para mim. O meu sogro são muito meu amigo com o meu sogro, e minha sogra, boas pessoas. E então a gente começámos a namorar. Minha mulher foi professora a sua vida toda, depois foi para a principal da escola e tudo, mas naquela altura eu estava trabalhando para o Casco, e eu perguntei a eles que ia mudar, se eles pudessem mudar para o Casco que via aqui, que é um estabelecimento no Continental que eles têm lá, a cortar a carne no talho. E eles disseram, ok, a gente vai pôr para dentro. Ela pôs num trabalho para Livermore e naquela altura estava quase as coisas para ir para lá. E então eu disse, a melhor coisa, como eu não tenho família aqui, eu vou para cima, um grande sacrifício naquela, para mim,
que a gente tem café, a gente tem tudo ali embaixo para vir para o vale, aqui é umas coisas desviadas. Uma grande mudança. E o clima. O clima, eu nunca tinha visto nevoeiro na minha vida e vem para aqui e meti-me atrás de carros para ir para o trabalho, e não sabia onde era as ruas, para não meter-me numa valeta por aí dentro, e no verão o calor. Oh, Sr. Manuel, o calor, para amor de Deus. Na área da Bahia há um arzinho que vem ali na parte da tarde, aqui era um bafo, eu a cortar a carne no talho todo dia, a gente depois... homem, 50, esse ia para fora, era um forno, aquele calor, homem. A gente comprámos um carro novo, a gente depois começámos a nossa vida, a minha mulher ficou com a carrinha nova, que era um GMC, um SUV, eu fiquei com a carroça velha dela, e eu então, como era quase meia hora de casa, a carroça, e pus o ar-condicionado a trabalhar. Só vinha Cheguei assim a roda de casa, é que arrefecia o carro. Era tal espetáculo. Ainda eu usei o carro muitas vezes, que ele era bonzinho. E a nossa vida foi andando, a gente comprámos a nossa primeira casa, como é que um imigrante sai dali para aqui? E o gajo, aquele gajo teve sorte na vida, eu já disse e digo sempre, não é sorte, nós somos abençoados. E eu mais a minha mulher, a gente já tivemos coisas na nossa vida, ela foi operada no peito também, foi câncer, graças a já há 10 anos que está free de câncer na mama, no peito, que estava aqui, a gente tem que ter cuidados, nós todos, senhoras, ela disse, Cristiano, toca aqui, disse a mulher, não sou doutor, mas tem uma coisa aí. E ela foi, pois realmente já estava num certo ponto, e a nossa vida a gente tem aguentado. O que é que tem aguentado a gente? A nossa fé e família. Que tem coisas difíceis e a nossa vida tem que continuar, a gente tem que trabalhar, tem que andar sempre. E ele diz, é mais fácil dizer que fazer. Não, mas todos passam, cada um tem a sua cruz. Uma pode ser mais grande que a outra. Como o Sr. Manuel já passou uma, que é uma cruz muito grande. Só para explicar, é como explicar a um homem cego a cor vermelho, não é tão fácil, ok? E a gente passa por essas coisas, e é assim, eu gosto de falar da minha história e das minhas raízes, das minhas coisas, e eu sou muito abençoado, mas a minha mulher, a gente temos agora aqui sozinhos, os rapazes já caminharem da nossa casa, e outro dia estava ali a mulher, como é que a gente chegamos a essa idade? A gente ficamos com os gatos dos rapazes e os cônjuges eles caminharem. E a gente tem que ficarmos com essas coisas todas. Ok, estamos aqui sozinhos agora. Temos meu sogro vem para aqui, minha sogra, e gosto muito de estar a pé deles, vamos para a casa deles. A minha mulher reformou-se. A gente falámos e ela disse, Cristina, gostava de reformar. Disse, isso é contigo. A gente estamos ok, reforma-te. Ela também já passou as suas coisas, operada e tudo. Aquilo não foi só de um dia para o outro. Aquilo foi quimo, depois foi operada, depois fez radiation. A radiation, ela parecia-se uma mulher queimada. A gente tem que saber o que passa aqui em casa, não é? A gente vê uma pessoa com um lenço ou alguma coisa na cabeça. Esse caras e nesse corações. É outra coisa, Sr. Manuel. E eu agradeço muito a minha sogra, coitada. Muitas noites que ela ficava em casa da minha sogra, para estar perto de sua mãe. O amor e carinho de uma mãe é tudo. É uma mulher cancerosa, não é? Isso é outra coisa. A gente ouve histórias, coitada, a gente está de rezar por ela. A gente está de rezar por ela, mas é uma cruz muito grande. E eu com 2 crianças pequeninhas, não é? Eles, a mãe era em tudo. O pai, eu posso sair de casa, o carro sabia onde é que andava ou não andava. A mãe era como uma galinha choca. Eles andavam assim, onde é que está a mãe? Onde é que está a mãe? Ela, por acaso, depois, estou contando partes da minha mulher, mas é assim que é a minha parte da minha vida também. Ela continuou a escola, que tinha uma senhora portuguesa que ainda vinha de ser São Jorge, que nasceu aqui, e ela gostava muito da minha mulher, e ela era a mestre da escola, e ela disse à minha mulher, tu precisas de ser mestre da escola, não é professora, e ela depois teve que ir para a escola de noite, para agarrar a escola para ser principal da escola onde estava, ok? E ela foi. Eu tomava conta das crianças, minha sogra ajudava, meu pai faleceu, minha mãe, fui buscar a minha mãe ao Faial e a minha mãe veio viver com a gente, minha mãe, Sr. Manuel, teve com a gente quase 18 anos. Eu estava à procura de um homem para ela, mas ela não quis outro namorado. Eu disse, é o homem, eu tive que aguentá-la. Olha, graças a Deus, hoje em dia a gente olha para coisas que ela fez e que ela não fez, e eu digo a outros e conselhos e coisas a gente às vezes ouve, mas não sabe. Mas coisas que aconteceram, hoje em dia aquilo não era nada. Se eu tivesse um segundo com ela, era uma grande coisa. Mas a vida é assim. O meu pai dizia, homem, o que é que tu queres de mim? Eu não posso viver para sempre. Mas se o pai vivesse mais 1 ano ou 2, mas da maneira que eu estou, o que é que eu vou fazer de cama? Ele tem razão.
A gente depois que somos homens é que a gente entende quando tem filhos e quando passa. Rapaz, quando a gente estamos na vida e na brincadeira, não pensa nada disso. E a minha mãe, o que é que faz? Estava no hospital que ela caiu não sei quantas vezes, chama não? Elas fizeram um MRI a ela, a nossa vida, né? Uma mulher a viver com a gente, a minha mulher tomava conta dela, eu ia para o trabalho, minha mulher ia para o trabalho, eu como tenho a companhia de segurança, o que é que eu faço? Eu pagava um guarda, uma mulher para vir para casa tomar conta da minha mãe. Ela antes queria fazer serviço, uma mexicana dava bem a falar com a minha mãe gostava dela, não era só nada, mas para estar aqui com ela, se ela caísse mal alguma coisa, estava aqui, eu pagava a rapariga para vir. Eu vinha para aí uns tempos, e então eu falo com o doutor, disse, como é que é? A minha pode vir para casa ou não pode? Como é que é? Ele disse, a tua mãe está boa, agora está paralyzed, coitada, ela deu com a cabeça no chão e ficou de uma maneira que não podia andar. A minha mãe era muito trabalhadora, até a Luísa dizia a ela muita vez, minha sogra, não faça isso. E ela disse, imagina, pá, minha mãe, ela chegava à tua casa, tinha roupa para devorar, ela devorava a roupa, ela não pedia licença, era uma senhora assim. Se começasse a chover, ela ia à casa da vizinha, recolhia a roupa, ela podia estar para a cidade, pura verdade, ela em Castelo Branco tem pessoas, primas minhas, se ouvirem isso, sabem que isso é verdade, ela ia à casa, olha, parece que está negra ali para o pico, vem chuva, e ela era lá assim. A gente vinha num acordo que tinha 12 casas, ela ia buscar os caixotes do lixo dos vizinhos e levava para dentro. A minha mãe, a minha mãe era assim, muito trabalhadora. E agora, ela teve com a gente, falei com o doutor disse, olha, ela está na situação, ela pode ir para casa. Ela veio para aqui, quando a gente entramos, isso é outra casa, vocês comprarem uma casa, disse, mas a gente mudamos da outra, disse, ok. O nosso quarto foi posto com a cama do hospital, a máquina do oxigênio, as bombas, as coisas que ela precisava, aquilo tudo. A minha mãe veio para aqui numa sexta-feira, a ambulância veio buscá-la, peço desculpa, veio trazê-la, e ela esteve no nosso quarto, a gente entramos tudo para fora, viemos para outro quarto, e a minha mãe esteve ali, e então a minha mãe vinha uma pessoa de manhã, à tarde e à noite, só para ver como é que ela estava. Mas sábado à noite, Sr. Manuel, ela teve sexta-feira, sábado à noite, ela já começou-se a sentir mal. E então, à meia-noite, a minha mãe estava atrapalhada, estava vendo. E os meus filhos, minha mulher, a gente estava todos no chão. E nessa altura, a minha mãe, eu pedi a benção à minha mãe. E ela nunca mais falou. E ela faleceu às 6h19 no domingo de manhã. E eu fiquei com a minha mãe meia hora com ela. Eu não acordei a minha mulher, nem os meus filhos. E depois, eu acordei-lhes e disse à Luísa que a minha mãe já tinha falecido. E a gente depois chamámos a enfermeira, veio uma enfermeira a dizer que ela já tinha falecido. E foi assim. A nossa vida tem sido muito boa para a gente. E agora a gente está a gozar um bocadinho o que a gente tem, não é muito, é bastante para a gente. E é bastante, às vezes, uma vez por outra, abençoar uma pessoa que a gente gosta. E aquele que tem e que não ajuda e que não pode, não leva nada consigo. E a gente está... E tem amigos meus que dizem, homem, tu não tiveste brinquedos quando eras rapaz? E diz, não. Tu tens carros que é uma coisa feia. Eu talvez quero brincar com o que eu não tive, não é? Eu estava contando ali à amiga Eduarda que o meu pai trabalhava na base e ele trazia muitas coisas da base para fora, que naquele tempo não havia cá, era loiças, era roupas, era cigarros, era carros, e o meu pai uma vez trouxe um Tonka, que era um Tonka truck daqueles amarelos, chama não, e estava debaixo da árvore de Natal, e eu pensava que era para mim, é bom, eu pego naquela carrinha, levo para a grota carregada da areia, mais os meus amigos a brincar e a minha mãe cá por cima. Cristianinho, traz esse carrinho para aqui que isso não é teu. Ela teve que levar aquilo tudo e pôr para trás, que era para um senhor que vinha à nossa casa pescar. O meu pai não era um advogado nem doutor, mas aqueles que trabalhavam na base, vinha pessoas do Faial para ver o doutor Garreto e o meu pai era amigo com ele e eles era... Quem tinha amigos é que se batizavam naqueles tempos, era assim a vida, e ele vinha à nossa casa e tudo. E o meu pai, então, ia para a cidade, ia o Café Aliança antigamente, não é este que está lá, os filhos agora que estão lá, o Chico, os irmãos, é um café
que eu gosto muito de ir lá e vou lá por causa da recordação do meu pai. Está lá. E lembro quando era criança, ele dava-me 2,5 kg e a gente ia 10 rapazes para a cidade ao domingo para ver futebol e ver filmes da fanfarra. A pé! Já então era a pé. Para cima a gente quinchava-se atrás nas carreiras e a gente ia atrás. É o que a gente fazia para aquelas ruas. E então eu sabia que o meu pai estava no Café Aliança e eu ia lá e o meu pai dava-me um galão com papo seco com fiambre. Eu quase que engoli os dentes a comer aquilo. Os meus amigos todos na banda fora à espera. E eu a comer aquilo num instante para pegar e andar. Ele dava-me 2,5 kg, às vezes era 5 escudos, dava para pagar outro amigo, e a gente ia ver caboiada e essas coisas todas, depois ia para o campo, ver o futebol quando era o Angrense e o Lusitano, era uma alegria, aquele campo cheio, e aquelas tropas pelos muros, e às vezes a gente pedia um soldado para pegar a gente para a mão, para saltar. Eu não sei se o Sr. Manuel lembra-se, na parte por trás, tinham dos outros senhores que tinham carros e a gente entrava por intermeio dos carros para ver se entrava para dentro do campo. Calma que a gente pintava naquela cidade. E foi assim a minha vida na terceira. Depois viemos para cá e sei que tem saltado um bocadinho a falar nisto, mas é o que tem acontecido em mim. Bem, e falando aqui, portanto, histórias aqui de imigrantes, aqui... o seu nome, outra vez? Luísa Custódio Lopes. Custódio Lopes. Lopes casada. Tem a sua história porque, como estava-me a dizer, que eu não sabia, imigrou pequenina para Moçambique, que foi emigrar, portanto, da terceira para Moçambique, ou aliás, de São Jorge, a Moçambique. Quantos anos tinha quando emigrou para Moçambique e quantos anos vocês estiveram lá? Eu sou a mais velha. Eu tenho 4 irmãos. Quando a gente foi para Moçambique, depois eu nasci o ano. O Cristiano lembra-se de muita coisa quando era pequeno, mas eu não me lembro de muito. Eu acho que foi em talvez 71 ou 72, que a gente foi para Moçambique. O meu pai foi à frente e depois eu já tinha nascido e tinha 3 anos. O meu irmão tinha 2 anos, o Carlos, a Olga era bebé e a minha mãe estava à espera do meu irmão, o Paulo. O Paulo nasceu, então nasceu já? Ele é africano. Ele nasceu em Moçambique. E a minha mãe foi sozinha com a gente 3 e à espera o meu pai foi à frente preparar as coisas para quando ela chegasse lá, tivesse tudo a modo. A gente esteve lá 3 anos e depois começou a revolução, assim que se diz, a Revolution, e eles disseram às pessoas que estavam lá que era melhor ir embora. A gente foi antes de começar a guerra lá. E a gente foi para trás para São Jorge, mas acho que a vida lá era muito difícil e então a gente teve lá só 1 ano e com 7 anos eu nunca fui para a escola em São Jorge, mas eu sei ler e escrever português. E falar bem, que é isso? Mal, uma coisinha mal, mas eu enrasco. E então vim a primeira vez com 7 anos a escola. Eu lembro-me. Não me lembro de muita coisa, mas eu lembro-me que tinha 7 anos, o primeiro dia da escola e fui para o 2º grau. Eles viram que não sabia nada, já no 2º dia fui para o 1º grau. Eu estive sempre atrasada 1 ano e eles perguntavam-me sempre se eu tinha sido held back, não sei como é que se diz em português, aguentada para trás 1 ano. Mas não, é que não sabia de nada, então eles puseram-me, eu fui para o 1º grau e o meu irmão, o Carlos, foi para o kindergarten. E então a gente estive sempre na mesma escola, a gente mudou-se um breve tempo, 6 meses, e fui para outra escola. Eu não me lembro de aprender inglês, mas eu sei que quando a gente saiu da escola onde fui, que fui para uma escola em Leighton e tinha uma professora que era portuguesa e o nome dela era Mrs. Ávila, Senhora Ávila. E eu não me lembro de aprender inglês, mas eu sei quando a gente voltamos para trás para a leitaria onde a gente estava, que eu já sabia inglês. E foi no 3º grau, eu lembro muito bem do 3º grau e eu já falava inglês nesse tempo então. E eu estive sempre naquela escola e fui para o high school no Easton,
disso na escola alta e depois eu lembro-me, eu fiz a graduation da escola alta e eu não sabia o que é que ia fazer. E depois, eu acho que era já agosto, não sei o quê, e a minha mãe perguntou-me: o colégio não começa daqui a pouco tempo? E eu disse: começa daqui a 2 semanas. Eu não disse a ela, mas eu era a mais velha e as pessoas na escola alta, eles não me ensinaram, não me disseram nada do colégio nem nada disso. Olha, eu soube que o Junior College, que não era preciso o SAT nem nada disso naquele tempo, e eu fui-me inscrever para tomar o colégio. E eu não disse à minha mãe que ainda estava, como é que se diz, signed up for college nem nada. E dali, olha, eu não sabia o que é que ia fazer. Eu tomava classes de jornalista, e era dança, e era isto, e era aquilo. E tive 3 anos no Junior College e depois eu pensei por mim, eu tenho que começar a ser mais séria com isto. Então depois eu mudei para o Fresno State e foi nesse tempo que eu comecei a estudar para professora. Portanto, foi para professora. Sim, ele veio mais um ano que era... Eu veio mais um ano que era exposto, porque quando comecei no Junior College eu não sabia o que é que ia fazer, experimentei muitas coisas. E depois eu como eu sabia falar espanhol, a gente aqui a gente ouvia, a televisão era sempre espanhola na nossa casa e dali é que eu comecei a entender e a perceber o espanhol. Eu tomei francês na escola alta, mas aquilo foi um gasto de tempo. Mas quando eu fiz a graduação do colégio e como eu sabia falar espanhol, olha, eu apanhei um trabalho facilmente. Até tinha tinha um no Fowler e tinha outro no Fresno que queriam que eu fosse trabalhar para eles. E eu não sabia o que é que ia fazer e qual é que eu ia escolher. E depois o do Fowler, eu perguntei a eles: quanto tempo dás-me para pensar nisto? O do Fresno disse 2 semanas. Eu disse: oh, God. E o do Fowler disse 2 dias. E naquele tempo, eu, quando olhei para a lista do que é que eles iam pagar à gente, eu até parece-me que era $35 mil. Olha, eu peguei no que pagava mais. E então foi para o Fowler. E eu tive, foi a decisão melhor, não é a melhor, mas uma das melhores. E até hoje a gente vive cá e eu trabalhei numa escola muito pequena, igual a onde eu tive quando estava a crescer. Eu trabalhei lá 19 anos de professora e, como o Cristiano disse, a professora lá, a diretora lá, começou a falar comigo que ela ia-se reformar e que estava a pensar que era uma boa ideia começar a pensar em ser diretora quando ela se fosse embora. Eu nunca tive sonhos de ser diretora. Eu gostei muito e tive sempre orgulho de ser professora. Eu acho que os meus pais também tiveram sempre orgulho. A minha mãe, quando esteve na África, era professora lá. Oh, a sua mãe? Yeah. Gostava tanto daquela escola que eu disse: se fosse diretora aqui, então eu posso fazer isso. E então eu fui a diretora, comecei o ano e depois eu fiquei a saber que tinha câncer do peito. E no primeiro ano que fui diretora, eu comecei os tratamentos. Eu acho que a gente soube em setembro e levou uma semana. Eu nunca me esqueço, o
o dia 1 de outubro eu comecei o meu tratamento, que é o Breast Cancer Awareness Month, e foi nesse dia, mesmo nesse dia, no primeiro do mês, que eu comecei o meu tratamento, e eu tive, já não me lembro quantas sessions que eu tive de quimio, mas era uma vez por semana, e eu acho que foi até dezembro. Eu acho que foi 36 tratamentos, e depois eu tive a operação para tirar o tumor, tive radiação, e depois tive mais um ano de quimio, mas então não era todas as semanas, era 3 em 3 semanas que eu tinha que continuar, e depois assim que acabou esse ano, eu parei o tratamento, e depois era 3 em 3 meses, a gente ia ver se estava tudo bem, e até já chegamos a 10 anos. Já passou 10 anos. E então eu fui diretora, mas o meu superintendente ajudou-me muito. Ele é que me deu a confiança e a coragem de trabalhar, porque eu, quando podia ir trabalhar, eu ia trabalhar, e quando não podia, eu ficava em casa. Eu usava o meu tempo, o sick leave que eu tinha, mas às vezes só para não perder a cabeça, eu preferia ir para o trabalho do que estar em casa. A minha filha, lembro-me, ela tinha 16 anos, foi muito difícil para ela. É como vocês veem tanto a história do Cristiano, por isso é que eu adoro fazer estas histórias de imigrantes, porque todos, que era como ele estava a dizer, pronto, opa, tu estás bem, tens uma vida linda, uma linda casa, muitos carros, mas todos a gente tem a nossa história, e muitos mesmo que chegam a sucesso ou que não chegam a sucesso, ou que têm um negócio ou não têm negócio, cada história é diferente. E é impressionante porque eu, quando soube que ela pequenina emigrou para a África, os pais, para dar uma vida melhor, foram para Moçambique, porque ele esteve na Angola em solteiro, eu já falei com o pai, e ele depois viu que ali podia talvez dar um futuro melhor. Não foi para Angola, foi para Moçambique, e já levou, portanto, os filhos, só um é que nasceu lá, e depois aquilo que não se esperava, portanto, ele quando foi em 71 não se falava que ia haver a Revolução. A Revolução foi em 74, no dia 25, e depois tornou, que eu lembro-me, pessoas que vieram, que para o Raminho, que vieram de lá só com as mãos nas algebeiras, não sei se passou o mesmo consigo, a senhora era pequena, mas deve-se lembrar, e tornaram emigrar para aqui. E depois, como vem, tudo, ela sem saber o inglês e tudo, e aquela vontade estudou, foi professora e chegou a principal, e como o Cristiano estava a dizer, e ela diz, os altos e baixos, tinha as coisas boas, mas teve a doença e lutou sempre. A minha última pergunta: apesar disso tudo, dos altos e baixos e das coisas que a vida tem, mas valeu a pena os seus pais fazer sacrifício e vir aqui para esta terra? Pois, é por isso que fica sentimental, porque eu sei que foi um sacrifício. A gente veio em 75, eu esqueci-me de dizer que a minha mãe veio de São Jorge grávida com o meu último irmão, o Johnny. Eu lembro-me, a gente até fazia, a gente faz um joke, que a gente tinha um big screen TV naquele tempo, que ainda não havia big screen TVs, mas era um box spring de uma cama, e a gente levantava, a gente dormia era na quilha, que a gente não tinha cama, e tudo que a gente teve, as pessoas que deram a gente quando a gente chegava aqui, e então a gente punha o colchão contra a parede, e a gente fazia que era uma televisão, que a gente ainda não tinha televisão naquele tempo. Mas pouco a pouco, com o trabalho, eu fico emocionada, porque eu sei O sacrifício que fizeram. tanto que o meu pai trabalhou.
com 5 filhos. A minha mãe fazia housewife. Ela trabalhava de vez em quando, mas quase sempre foi em casa. Mas Tua mãe, cá lembrar, desculpe interromper, que no Moçambique foi professora. Sim, E e ela veio- costurava a minha roupa. Eu tenho uma coisa para mostrar ao senhor, eu vou ir buscar quando puder, mas eu tinha vergonha, às vezes, da roupa que eu usava porque era feita em casa. E hoje em dia é um orgulho de dizer que a minha mãe era costureira e que fez. Eu peço a ela: mãe, faz-me uma colcha, ou faz-me isto, ou faz-me aquilo. Hoje em dia, e ela. Sorry. Eu não conheço ninguém com tanto talento como a minha mãe. Ela é a melhor cozinheira, costureira. Ela é que arranjou o meu vestido de casamento. Ela não o fez, mas ela que arranjou o vestido da minha sobrinha, arranjou o vestido da minha filha quando se casou. E eu fico admirada com as coisas que as pessoas de antigamente sabiam fazer, que a gente hoje em dia, eu não sei fazer nada. E eu quero aprender agora. A gente só tira o dinheiro da algebeira e compra as coisas. E antigamente... Que é fácil. Yeah. E antigamente eles não podiam fazer, eles não tinham o dinheiro na algebeira para comprar, eles tinham que ter aquele talento, aquela criatividade de aprender a fazer as coisas. E se eu tivesse o talento que a minha mãe tem no dedo pequenino, eu era uma pessoa muito lucky. Eu não sei como é que se diz lucky, mas os meus... Com muita sorte, mas é afortunada. E a senhora não se julga assim porque é afortunada porque teve os seus pais assim, embora que não sabia da sabedoria ou criativa deles, mas teve eles que lhe ajudaram, primeiro que fizeram o sacrifício, começaram a vida de novo, trazer para aqui, isso tudo que passaram, e é que foi a oportunidade de ter a chance de chegar o que é hoje e o que tem hoje. E também eu estou a dizer isto, eu acho que eu sou muito afortunada de ainda ter os meus pais, os dois aqui comigo. Tantas vezes que eu penso na minha sogra, no meu sogro, nos meus tios que já não estão, nos meus avós, a minha mãe, eu ia dizer antes, e depois esqueci-me, quando a gente veio para a América, a minha avó perdeu talvez 15 ou 18 familiares nesse mês, porque veio a gente, veio a minha tia, veio 2 tias minhas, e todas estavam casadas com filhos, e a gente veio todos naquele verão. A minha avó ficou sem metade da sua família, e eu a pensar, se não tivesse os meus filhos ao pé de mim, eu não sei o que é que eu ia fazer. A gente não vai por mais tempo às ilhas porque eu tenho saudades dos meus filhos, dos meus animais, da minha netinha que nasceu há pouco tempo. E eu penso como é que... E agora imagina o que é que eles passaram. Como é que os meus pais puderam fazer esse sacrifício, deixar a sua... Não falavam a língua, não tinham dinheiro, vieram com dinheiro emprestado, e não sabiam para onde é que vinham, mas para mim aquilo tudo foi por causa que eles queriam uma vida melhor para os seus filhos, e a gente agora pode agradecer e desfrutar, desfrutar por causa dos sacrifícios que eles fizeram para a gente. Só a gente realizou o sonho americano. E estou muito agradecida de poder desfrutar o que a gente tem com os meus filhos, porque agora isto vai ser para eles, e enquanto os meus pais estão aqui com a gente também a desfrutar a vida com eles.
que eles vão ir com a gente para lá e a gente foi o ano passado, a gente levou a minha mãe, a Fátima, que era um sonho dela, e o meu pai já tinha estado em Lisboa na tropa, mas ele também gostou, embora que ele foi arrastado, ele quando chegou lá, ele depois gostou. E lembro-me, a minha mãe, depois da gente sair de Fátima aquele dia, ela virou-se para mim e disse muito obrigada. E se não fosse os sacrifícios que eles fizeram para a gente não podia fazer e dar a eles. Pois, a gente tinha a história de imigrantes podia-se fazer filme, podia-se fazer novela. E a gente vai acabar por aqui as histórias de imigrantes, que vamos falar em outra coisa, mas antes de acabar, eu vou voltar aqui ao Cristiano, porque quando a gente fizemos uma pausa, ele também estava a ficar emocionado e depois a história também dele, que é isso que eu ia te perguntar. Portanto, agora no fim, a verdade é que o sacrifício que os teus pais fizeram, tudo que também que passaram, tudo que tu passaste, que valeu a pena passar tudo que passaste para chegar ao que tens hoje e tens um futuro para dar aos teus filhos. Sim, valeu a pena. Eu agora agradeço muito e a gente estamos abençoados porque é do meu pai, minha mãe. Umas pessoas que não falavam nada de inglês e vierem para a América com dinheiro emprestado. Muitos era assim. Quem é que tinha dinheiro para vir para a América? Poucos tinham dinheiro para ir para a cidade, agora para vir para a América, pelo amor de Deus. O meu tio, Eduardo, minha tia Rosa, a irmã de minha mãe, emprestarem o dinheiro ao meu pai. Fomos a São Miguel, para tirar a papelada. Naquele tempo era assim, carta de chamada. Eu não sei quanto tempo levou, Sr. Manuel, para a gente ir. E depois foram chamados e a gente viemos para a América. O sacrifício foi para o meu pai, que o meu pai diz sempre, e vim para a América trabalhar, que ele trabalhou na base no PX. O que é que ele fazia no PX? Que estava-se consolando lá. Mas o meu pai, o meu padrinho, que era o meu tio, casado com a minha tia, pôs-lhe na cabeça, tu devias ir para a América, Cristiano. E eu disse, mas não sei, estou na base. E disse, mas para os teus filhos talvez. Eu fui para lá com as minhas filhas, fiz um sacrifício e a vida está bom lá. E o meu pai então destinou para a gente e viemos. O meu pai começou a trabalhar, como eu já disse, numa fábrica de fazer cilindros de água e tudo, e a vida continuou. Minha mãe teve a tomar conta de pessoas naquele tempo, agarrava-se o que tinha, a limpar casas, tomar conta de velhinhos, era assim. E eu lembro muito bem. A nossa história foi, havia o rádio português que tinha o Carlos Goulart e os senhores Esteves em São José, que falavam no rádio. E então, naquele tempo, vinham muitos imigrantes, e eles diziam, olha, veio hoje esses imigrantes, isso, aquilo, eles precisam de sofás, eles precisam de colchões, eles têm um rapaz, uma rapariga, e eles vinham, estou até arrepiado, eles vinham pessoas à nossa porta a dar coisas. A nossa comunidade portuguesa tinha lá um vizinho nosso que ele já tinha nascido aqui e ele era português, ele não falava bem e ele deu a gente tanta coisa. A minha primeira bicicleta foi a bicicleta da filha dele, um Schwinn, uma bike que eu agarrei. É um homem com uma bike aqui, com uma bicicleta, era um ator. Eu nunca tive uma trigneca que tinha lá, era uma grande coisa. Calças de ganga, de rapariga, mas já era para rapaz também, cá quer saber, era calças de ganga, era Vans, era um ator. E eles derem tudo, e no rádio eles diziam que vinha família, meu pai, minha mãe, meu pai trabalhou na base, o que é que ele aprendia a falar inglês, era pouca coisa, não precisava muita coisa. A minha mãe, é interessante a história da minha mãe. Ela não tinha medo. Ela caldeava português, chinese, eu não sei o que é que ela dizia. Ela metia-se com todos. E ela então arriscava-se com alguma coisa. Ela ia, às vezes o meu pai não podia pô-lo no trabalho e ela metia-se na urbana e ela sabia que tinha que sair num sítio e ela sabia que era o 29. Ela não se metia noutra cama à noite. Era o 29. E ela saía a pé do trabalho e ia a pé do seu trabalho, coitada, a minha mãe e o meu pai trabalharem muito. O meu pai, por acaso, trabalhou muito. Mas, para dizer a verdade, Sr. Manuel, a minha mãe é que aguentou tudo.
Minha mãe trabalhou naquele hospital e depois a fábrica, como eu já disse ao seu Manuel, ela fechou e eu arranjei trabalho para o meu pai no Alfabera na limpeza. E a vida foi andando assim. Depois para a gente, eu fui para a escola, rapaz novo, eu dei muito dores de cabeça ao meu pai. O cerrado era muito grande, já falei a respeito disso. E, mas desde... dores de cabeça. É, o homem... Que as pais já pensas mas a idade prometia. E a minha mãe chegava à casa, a minha mãe dizia às vezes ao meu pai, tu sabes que eu não dormi nada, a gente não dorme nada enquanto não chegas a casa. É bom, mas era a vida assim, e olha, depois o meu pai tinha um amigo meu, o senhor Agostinho Vargas, que era do Faial, e trabalhava num lugar de cortar carne, num talho, num armazém, e fui para lá, ele arranjou um trabalhinho para mim, depois da escola fui para lá fazer limpeza, e depois houve uma oportunidade que precisava de mais homens para aprender a cortar carne. E aqui era uma fábrica de 300 e tal homens, mas eram pessoas que faziam hot dogs, faziam linguiça, salsichas, era sausage makers, era o que chamavam. E depois na outra parte tinha só 20 machantes a desmachar gado para moer. E eu estive lá 3 meses a lavar as coisas e depois na oportunidade houve, e ele falou, deu um jeitinho e fui para lá. E foi aí que comecei a minha vida, a cortar a carne. Comecei a desmachar a carne e a desmachar gado, mas era touros e carne velha que aquilo era para fazer, não era carne para comer, era para fazer salame e coisas assim, produtos. Para se moer. Era mesmo carne de vacas velhas. E então, eu trabalhei aí e depois, em janeiro, aquilo ficava meio coisa. E eu pus o meu nome na União para trabalhar, para apanhar trabalho. E eu apanhei trabalho a trabalhar para o Alfabera. E o rapaz no Alfabera, o homenzinho, gostou de mim e disse-me, quanto é que tu fazes no armazém? E eu disse a ele, se vieste trabalhar para mim, é pago o que estás fazendo e aponte já em terceiro lugar, third apprenticeship. Depois eu tinha que fazer só mais 6 meses e eu passava a receber o que o machante já fazia. Isso é homem, já, fica aqui. E então foi a minha vida aí. Estive aí, cortei carne para o Alfabera, depois do Alfabera eu fui trabalhar para, para o PW Supermarket em São José. Trabalhei para o Franco Família muitos anos. E eu era o segundo homem que mandava. Pois nessa altura, tive muitos anos a trabalhar para eles fecharem, e eu fui trabalhar para o Costco, que o Sr. Manuel sabe o Costco, que é um armazém muito grande aqui nessa área e na América toda, até tem no México e noutras partes do mundo, uma companhia muito grande. Fui trabalhar para eles e trabalhei para eles pouco tempo, e eles puseram-me logo a mandar. Eu também gosto muito de mandar, foi logo, entrei logo. E, manda quem sabe. É só quem sabe, tens razão, deixa andar. E eu, o que é que eu fazia? Eu a que mandava, tinha rapazes que eu sabia na nossa comunidade portuguesa, como é que diz, uma mão lava a e as duas lava a cara. Eu punha só portugueses para dentro. E rapazes vieram trabalhar para mim a limpar o talho, depois começarem a pôr carne para fora, depois começarem a aprender a cortar a carne. Até hoje em dia tem um primo da Luísa que trabalha para o Costco. Começou o rapaz com 17 anos a trabalhar para mim, hoje em dia ele tem 40 ou 50, não sei a idade do João, trabalha ainda para eles e trabalha a conduzir uma caminhonete a descarregar material, que hoje em dia um homem vai ao telefone e telefona por umas coisas e já vem tudo para casa. E ele, é isso que ele faz, já é casado, tem a sua senhora e tudo. E então a minha vida continuou sempre a cortar a carne. Pois, o que é que acontece? Eu tive que ser operado. E com 40 e tal anos, um rapaz, que escola aqui tinha? Ainda fui a minha mulher que tem estúdio, só tinha um high school e foi atrapalhado. Ok, e outra coisa, o que é que eu vou fazer agora? Tinha que ser operado nos 2 braços e tinha os ossos, já tinha dado cabo de mim, os ossos chamam-se spurs, e tinha os 2, era osso contra osso, um ano todo a tomar remédios e depois eles mandam-me dentro a fazer um MRI dentro da máquina e dizem, tens que ser operado. Eles tiveram que fazer um de cada vez. Foi 1 ano e tal. Eu chegava à casa, o Sr. Manuel queria pendurar os braços, ainda podia cortar a carne, e estava espachado. E diziam, pô, aqui para um rapaz novo, já estou espachado. E eu porei, graças a Deus, fiquei bom dos braços. Mas aquilo continuou
de uma maneira que eu disse, o que é que eu vou fazer a cortar carne pelo resto da minha vida? Isso é pesado, eu já estou ficando, não sei se vou chegar aos 65 a cortar carne. E então, eu tinha um amigo meu que tinha uma companhia de segurança, mas na altura houve uma coisa num cassino e eles precisaram de tribal police e eu fui para lá, mas eu tinha que ficar lá em cima e vinha para casa 3 dias e o sacrifício que a gente faz, não é? Um diz, é isto e é aquilo, mas deixe-me contar, eu não via os meus filhos, e não via a minha mulher, e não via a minha mãe. Eu rendei um apartamento lá em cima com outro polícia, a gente via juntos. Isso em que área era? Era em Rolling Hills Casino e fica ali perto de Red Bluff, Northern California, lá para cima. E então, não pode ir para trás e para a frente, que é 5 horas de carro. E então, eu apanhava sexta, sábado e domingo à noite eu tinha que ir para cima outra vez. Ok? A minha vida foi mudada. Nessa altura foi quando a minha mulher soube que estava cancerosa. Pois isso que minha mãe estava cancerosa, mas minha mãe, a Luísa, telefona para mim e diz, Cristiano, eles disseram que a tua mãe está cancerosa de um braço. Mas a gente ouve aquela palavra, pensa que é o fim do mundo. Mas era só uma coisa assim no braço. Eles fizeram uma coisa nada, mas eu desisti daquele trabalho que era um bocadinho de longe para trás e para a frente. E eu disse, mas isso é muita coisa. Mas ainda estive lá um pouco, uns anos antes. E era bom, que a gente comia bem. Era tudo de graça, era lobster tail, lagosta, era carne ali, aqueles índios tratam uma pessoa bem, é bom. Eu engordei, eu estou gordo, mas é bom. E então, eu vim desistir do trabalho, vim para baixo. Disse à Luísa, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a carne outra vez, que é o que eu sei. Eu não sei como é que foi. Uma coisa da guarda, conheci um gajo, e o gajo disse, é preciso guardas, disse aquilo, um trabalho mais levinho, e disse, vou experimentar. O dinheiro não era o que eu estava fazendo, mas eu já estava vendo qualquer coisa ali, e eu trabalhei para o homem talvez 1 ano e tal, e houve uma pequena história, um rapaz que trabalhava para a gente, que eu é que mandava, e o rapaz, o irmão dele morreu, e eles eram Armenian, a região, a cultura dele, não era português, era Armínia, ele tinha que ir para Sacramento, e disse ao patrão, o dono, disse, mas o rapaz precisa de 4 dias fora, eu vou autorizar que a família fique 1 semana unidos para o funeral do irmão. E ele disse, não, ele tem que trabalhar. Disse, como é que é isso? Ele tem que trabalhar. Ele vai a caminhar e faça o lugar dele. E a gente pregámos um bocadinho que ele vai assim, tu precisas de trabalhar é para ti. E ele disse, tens razão. E eu despedi-me dele. Ok? Eu fui trabalhar para mim, comecei a trabalhar. Eu agora o que é que vou fazer? Não tinha licenças no Estado, não tinha nada para começar. Eu disse aquilo assim de repente. E eu conheci um rapaz que trabalhava para um gajo de Los Angeles, que tinha um contrato, que ele é que era o dono da companhia, mas ele, como dono da companhia, podia autorizar as licenças para o Estado para eu apanhar os meus contratos. Tinha um que eu conhecia que já fazia isso. Eu falei com ele e telefone para o outro, e eu disse, tem poucos prédios, mas o contrato que a gente fizemos é que dava 10% do que recebia a ele, mas ele é que pagava para o Works Comp, que eram os seguros dos trabalhadores, também não tinha trabalhadores naquela altura, era eu. E os seguros, que a gente tinha que ter seguros nas licenças debaixo dele. Começou aquilo, foi andando, semanal, aquilo pega como a lume em palha. Eu comecei, era demais, eu comecei a agarrar contratos, eu nunca fiz propaganda para a companhia, de boca a boca, era McDonald's, era Denny's, era tudo, bumba, era de noite, era dia, dormia com o telefone aqui, as pessoas telefonavam, pegava e andava, pus logo 2 gajos a trabalhar para mim, aquilo foi andando para não sei quantos mais. Eu trabalhava da minha casa, depois eu precisava umas ofas, depois a gente agarrámos um building, depois de um carro foi para... Até o meu primeiro carro, ela quase que matou-me. A gente tinha um carro preto que era um Charger, que era com os carros da polícia, que o carro da polícia era preto e branco, mas os guardas da polícia privada têm que ser, os guardas, peço desculpa, têm que ser preto ou branco, não pode ser 2 cores. É bom, eu pego no carro dela, as luzes e as coisas da companhia e tudo, ela quase que matou-me. E ela disse, o meu carrinho, pobrezinho do meu carro. Eu disse, a mulher, tem que ser. Passou logo para o patrão. Para o patrão, foi logo para o carro da guarda. E ela disse, Jesus, agora tenho que comprar outro carro. Ok, compramos outro carro, foi o primeiro carro.
depois a gente fomos comprando outros carrinhos, fomos andando, depois chegou um salto à altura que eu tinha trabalhadores para mim que sabia andar de moto, tenho 4 motas que eles usam também, e foi assim, e foi andando. E foi abençoado na minha vida, e foi a vida de imigrante. A gente dá um saltinho e vai andando. Depois a gente vai caindo e vai esfolando, mas dá um passo para trás. todas as feridas curem. Yeah. Mas outras durem mais tempo, que são mais fundas que outras. Mas vai curar. Pode também precisar de pontos. Ok? Mas vai andando. O que é a vida de imigrante? É a vida daqueles que ficarem atrás, que também fizeram uma vida de sacrifício. Aqueles que ficaram naquela terra e que trabalharam naquelas ilhas também fizeram um grande sacrifício. Ok? Levou mais tempo, que hoje em dia a gente vai lá, digo eu, não sei a vida dos outros, que eles também não sabem a minha, sabem agora talvez um bocadinho, que estão vendo, aquele gajo está ok, mas eles também estão ok, estão melhores, digo eu, que ele lembra-me o que era, ele lembra o que era de ir para uma ribeira e ter uma retrete, foi daí de onde saí, ok? Ele lembra-me muito bem passar por um cerrado e outras coisas que a gente via, não é? E esses ficarem lá, coitados. Um homem que vem para a América e tem um quarto bem, que nunca teve um quarto bem lá, é homem, a tomar uma chau aqui, um duche, uma coisa, nem sequer. A minha mãe tinha peço desculpa, a minha mãe tinha o sacrifício, a minha mãe tinha o forno e tinha uma cortina, a gente se lavava, era numa banheira, e eu queria antes da minha irmã, se houvesse algum perigo, para não ir para dentro da água da minha irmã. Eu da sei, é o homem, mãe, deixa-me ir primeiro, deixa a clarinha que ela é mais nova. Ok. E era assim, ok, era a nossa vida. Viemos para a América e foi a melhor coisa que o meu pai fez para a gente. Um homem magrinho, meu pai era um trinca-espinha, mas era um homem que tinha um quintal, que eu hoje nem sequer sei qual é o dia que metes uma batata, mas só que sabe isto. Eu não sei quando é que se mete isso, eu não sei nada disso. Eu gostava de aprender, e aprendo. Hoje em dia a gente vai ao colégio do Facebook e aprende tudo. Ao Google e aprende isso tudo. Aquele que não quer saber é que não quer aprender. Mas eu adorava e eu olho para aquilo agora e o meu pai tinha galinhas. Os portugueses vão para aqui, têm que ter as suas coisas. A gente tinha porcos, é que não autorizavam na área onde a gente vivia. Mas a gente tinha galinhas, coitadinha, a gente tinha as nossas galinhas, meu pai tinha o quintal com as suas coisas todas, e isto tudo. E eu agora penso naquilo, eu tenho que, como o senhor Amaral via aqui o meu quintal, tudo semente. Não tem. É o homem, é carros em cima, não tem terra, não tem um gosto que é Deus-me livre, se alguma coisa acontece, eu não posso pôr uma coisa. E é verdade, ainda tem lugar onde pôr nada. É o homem. Tens uma salvação, ainda é piscina, podes botar a terra. Sim. E podes. O swimming pool, a piscina, é mais a mulher já usou lá e pus lá os pés dentro dela, aquilo era para os rapazes, mas com alguma maneira enche a gente aquilo, terra ali, eu he de aprender alguma coisa. Mas a nossa vida, eu tenho sido abençoado. A minha mulher, para mim, foi um ângelo que veio, Nosso Senhor mandou-me para mim, a minha mulher. Não quero falar o que se passou, isto e aquilo, que eu era rapaz novo e naquela altura era mais magrinho, tinha cabelo, é um homem de ação como o outro diz. Mas foi assim, eu fiquei a conhecer a minha mulher, a gente começámos a nossa vida. E é sempre, a minha mãe dizia, tal mulher que nunca teve escola, não sabia escrever nem ler. O meu pai que sabia fazer as suas coisas e tratar da sua vida. E a minha mulher é que tem sido o braço que aguentou isto aqui. Aquele que diz isso e aquilo e que se faz. Eu digo o que sou e que coisa. E a minha mulher, com meus filhos e tudo, eu sou abençoado numa maneira que meus filhos não se tornarem como eu fui quando era rapaz novo. Tal peça. É o homem, o meu pai, coitadinho, e os meus filhos, então, olha, eu gavo de meus filhos e tem que ser assim, por causa que o meu pai dizia, se eu não me gavo propriamente a mim, quem é que me vai me gavar? Olha, a minha filha mais velha tem um bom trabalho, tem a nossa netinha, trabalha no hospital, no dispatcher, a minha do meio, uma rapariga muito amorável, nunca a gente ensinamos a ela português, não é? Um imigrante, e ela aprender, minha mãe, minha avó, peço desculpa, com minha sogra, e minha mulher, e comigo as pequenas palavras, que a nossa língua, como era o português primeiro, a gente aqui falava sempre quase inglês, nas festas, em português com amigos e tudo, mas a nossa filha do meio fala, e ela é professora.
ok? Professora Special Ed, que não é professora normal. Não é fácil ser uma professora para ensinar uma criança que nem sequer os dentes sabe lavar. Tu sabes o que é ter uma aula de 12 crianças e toda criança é diferente. Não é escola alta e de escola alta, rapaz com 16 anos, 17 anos, coitada. Ela, não é por causa que é a minha filha, mas pessoas que têm autismo e que têm isto, têm uma pessoa muito especial. Não é só a minha filha, elas todas que são professoras, normal e daquela especialista que ela tem. O meu filho vem aqui um dia, a minha mulher já sabia, a vida do imigrante, não é? Tem os nossos filhos, temos orgulho, oxalá que eles... O que é que a gente quer para os nossos filhos agora? Eu quero melhor para eles que o meu pai deu para mim. Ele fez o melhor que pôde e agora eu tenho que fazer melhor para eles estarem melhor. Tem que ser, a vida tem que andar para a frente. O meu filho chega perto de mim e vai assim, pai, preciso falar com o pai. O homem. Eu pensava que ele ia dizer que a namorada estava à espera de criança. Eu fiquei com a barriga no chão, semanal. E ele vai dizer, pai, eu vou caminhar para São José amanhã, que eu vou para o Air Force. Tu vais para a tropa? Homem, como é que foi isso? Agora sem mais nem menos. Não foi sem mais nem menos. Ok, e o meu filho então, pois a história dele, o orgulho, ele chegou perto de mim e conta que vai para São José, semanal. Que vai para a tropa, mas a mãe, meus sogros já sabia, eu não sabia, ele disse que não queria me dizer para não ficar nervoso, mas naquela altura, quando ele disse-me aquilo, eu pensava que ele ia dizer que a namorada estava à espera de criança. Quando ele disse que vai para a tropa, eu fiquei com uma alegria, não por causa que ele tivesse dito outra coisa, que não fosse outra coisa do outro mundo, que eu também tinha aceitado na mesma coisa, mas eu estava pensando aqui na cabeça, uma criança nunca vem falar com o pai e dizer, pai, preciso falar contigo, ok? Ele diz-me, e eu estava vendo ele todos os dias a fazer ginástica, e disse, está o gajo da ator aí todos os dias a correr. Disse, ok. Ele quando diz-me aquilo, e disse, ok, olha, eu vou dizer uma coisa, Mateus, eu estou tanto contente para ti. Ele disse, what? Ele disse, o quê? Isso é um grande orgulho para mim, tu fazes serviço no país que colheu a gente. Eu estou tanto orgulhoso, tu ires para a tropa. E ele ficou assim a olhar para mim. Are you sure, Dad? Estás contente? Eu estou. Que eu, semanal, quando era rapaz, eu tive um amigo que foi para a Navy e ele falou comigo que para eu ir. E naquela altura foi quando um amigo do meu pai arranjou-me trabalho, senão eu tinha ido também. Ele arranjou trabalho e já não ia para a tropa. Ok. O meu filho foi. Hoje em dia faz serviço aqui na base. Ou está no Air Force, nas Forças Armadas, e eu digo sempre para ele, então, homem, tens que meter papelada para ir para a terceira. E ele diz, mas não posso, por causa que a terceira não é uma base ativa, mas é uma base que está aberta para os americanos, que muitos não sabem, não é uma base ativa. E é assim a nossa história. A gente tem sido abençoados, semanal. A minha história pode continuar com muito mais coisas, mas é coisas de dia a dia, ok? Mas é o que é a raiz. A raiz foi o meu pai e a minha mãe vir para aqui. Yeah. Bem, a gente, como eu disse, tem história aqui, a gente estava aqui todo o dia e vamos também falar sobre outras coisas, mas vamos acabar aqui para o programa Histórias de Imigrantes. Como vocês viram, duas diferentes histórias que imigraram para aqui, a juntar-se e continuar a história de imigrantes aqui nesta terra. E eu faço às vezes um apelo, quem quiser contar a sua história, como vê, não se falou de contas de banco, não se falou se é rico, se é pobre, embora sabe que está bem, fala-se dos baixos, fala-se dos altos, mas o ponto é de mostrar que a história do imigrante, qualquer história é diferente uma da outra e há sempre uma história de trás. Há o antes, há o depois de imigrar e há o presente, que é aquilo que a gente está agora aqui. Despeço-me desde aqui da cidade de Flower e de trás da câmara a minha esposa Eduarda Dias. Obrigado ao casal aqui e ficam sintonizados para verem
os outros vídeos. Sei de lugar que o tempo não mudou, nem mesmo o mar, e quantas vezes tentou. Sei de lugar que foi feito para mim e me fez sentir assim quando a saudade chegou. Tudo que eu sou devo à terra onde nasci, que me ensinou o que na vida aprendi. Se agora estou longe dela por escolha, mudarei no rio a folha e voltarei para ti. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei, e choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E mesmo distante sempre que pensei em cada momento que em ti passei, mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Tudo que eu sou devo à terra onde nasci, que me ensinou o que na vida aprendi. Se agora estou longe dela por escolha, mudarei no livro a folha e voltarei para ti. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei, e choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E mesmo distante sempre em ti pensei, em cada momento que em ti passei, mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei, e choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E mesmo distante sempre que pensei em cada momento que em ti passei, mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei, e choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar.